A gente está aqui hoje para conversar sobre as mudanças no edital do ITA, né? E nós temos lá no quadro uma pessoa que é especialista nos editais, que ela sabe de tudo. Como a gente já sabe, o edital, né, Bruno, é uma linguagem muito burocrática. Ele é feito pra gente não entender. Ele é feito pra ser mais abrangente, ele é feito pra ser geral, porque é como se a gente estivesse estabelecendo um contrato entre o candidato e a banca. Então, na verdade, a banca ela tem que se preparar no edital pra tudo e qualquer coisa que pode acontecer, que vai tirar ela, né, que vai ter com que ela mude as suas regras e que ela coloque ela numa posição desconfortável. Então, existe o espaço do recurso, sim, mas quase tudo que vai acontecer nessa prova tá previsto por edital, e é por isso que é tão importante fazer a leitura. A gente não pode deixar que a gente não saiba uma regra e acabe ficando de fora do vestibular, que não seja a gente conquistar a nossa nota, né? Porque isso pode acontecer, a gente sabe que com o aluno quadro não tem tanta chance, mas se você não é aluno quadro, olha, se fosse o primeiro ano tentando ITA, ainda não tem material, não conhece a gente, fica mais, porque você vai saber um pouquinho sobre como conquistar essa aprovação. Os nossos alunos já sabem bastante dicas, mas muita gente, mesmo com um bom material, se não faz a leitura do edital, pode perder a vaga. Por bobagem, gente. Essas são as coisas mais absurdas que eu já vi gente não conseguir recorrer e perder a classificação. Então, pra você não ser um deles, se liga nessa live, guarda, chama os coleguinhas, dá um like aqui, porque a gente vai falar muita coisa. O Paulo César tá perguntando sobre uma coisa que todo ano a gente divulga pra vocês, que são as informações do nosso cursinho quadro para os alunos colocarem na inscrição. É obrigatório colocar? Não, mas é muito bom. Porque isso vai dar o censo do ITA, como todo vestibular, quando você faz a inscrição e responde, você tá ajudando no censo daquele vestibular. Quem se matriculou, qual é o perfil. Então você tem que preencher todas as informações possíveis para auxiliar nesse processo. Tanto que esse processo é divulgado no site deles, né? E quem tá ligado aí no Recreio já viu as estatísticas do ITA do ano passado, já sabe qual foi a nota de corte, já trabalhou com todos os valores que vão ajudar, né, a gente entender um pouquinho mais de qual que é a estatística do aprovado, quem que são os aprovados do ITA, como eu me torno um aprovado, tá? Então a gente vai divulgar, Paulo, essa informação lá no Recreio e no aviso. Na verdade, consiste só na informação sobre o quadro. Se você jogar o quadro mesmo na internet, você encontra essas informações já, né, o CNPJ, o endereço da empresa. Porém, a gente vai passar para os nossos alunos tudo direitinho no Recreio, no nosso vídeo também de inscrição. A gente vai fazer inscrição com vocês, né? O Guilherme falou, chance da prova chegar mais difícil por ter menos questões. Guilherme, você já deu o maior spoiler dessa live, né? Porque eu acho que é o que mais... quando a gente fala de edital, vocês esperam mudanças palpáveis. Vocês esperam que a prova se transforme de um ano pro outro e que isso que vai estar no edital. E muitas vezes, quando o edital é muito semelhante, vocês nem leem. Porque afinal, fui treineiro ano passado, eu li o edital. Mas, gente, todo ano tem mudanças pequenas e grandes. Esse ano, a mudança do ITA, sem dúvida, impacta diretamente o estudo de vocês. Então é muito importante que a gente comece a falar dessas mudanças principais de um ano para o outro. Para quem já está mais tempo, né, acompanhar e saber o que realmente vai precisar prestar mais atenção. Mas a gente depois vai fazer o detalhamento do que tem no edital. Para as pessoas que realmente têm menos experiência, não fizeram ainda uma prova do ITA ou não conhecem tudo do edital. Bacana? Então vamos acompanhar. O que mudou, Raia? O que mudou, só né? Só para o pessoal não pensar que... O que mudou? Não, mas vamos junto. O que mudou especificamente, assim? De um ano para o outro, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a pandemia bagunçou muito o calendário de datas do ITA. Tinha muita gente que tinha uma percepção que o ITA acontecia mais pro final do ano, tipo dezembro, novembro. E essa percepção é equivocada para quem conhece a prova há mais tempo. Para quem conhece o ITA não passa de novembro não, gente. Logo no começo de novembro eles já sanaram as provas, já estão fazendo a segunda aplicação, né, que é a segunda fase, porque eles ainda têm a terceira fase, que é o exame físico. Então isso tudo tem que ser fechado a tempo de lançar o resultado. Então a pandemia que deu aquela atrasada nas provas nos últimos 2 anos. Esse ano, voltando à regularidade, a prova vai ser antecipada. Para quem não tinha conhecimento nenhum, Bruno, foi como se a gente estivesse adiantando a prova um mês. Porque agora ela vai acontecer no dia 16 de outubro, em vez de acontecer no comecinho. Mas isso eles avisaram agora? Não, eles não avisaram agora. O ITA tem o costume de colocar o cronograma no começo do ano, mesmo sem edital. Mas como muita gente só vai no site procurando edital, muita gente não viu o cronograma e se surpreendeu. O que a gente viu de gente na internet, triste, porque ainda não começou a estudar direito, ou tá estudando daquele jeito mais ou menos, entendeu? E não sabe como intensificar nessa reta final, é visível. Principalmente pensando que agora eles vão ter menos tempo. Então, se a gente pensar em 2021, a prova foi no dia 2 de novembro. Então, a gente tem realmente uma antecipação de mais ou menos 15 dias, que a prova de primeira fase vai acontecer no dia 16 de outubro.
tá? A segunda fase acontece depois, lógico, e ela acontecia mais ou menos ali 20 dias depois da primeira. Isso vai se manter, mas a nossa segunda fase, então, vai ser em novembro, na primeira semana. A prova da primeira etapa é dia 16 de outubro. Isso. Isso é o quê? Um domingo? 16 de outubro é um domingo. Domingo. É um domingo. E aí tem a segunda mudança, que é logo a segunda que a gente já ia falar. A segunda etapa é quando? A segunda etapa é 8 e 9. Então ficou 8 e domingo 9 de e segunda. novembro? Isso. Ficou como se fosse uma segunda. Então, 16 de outubro é um domingo. E 8 e 9 é domingo e segunda. Não, desculpa. 8 e 9 de novembro. Isso, gente, desculpa. É terça e quarta. Ela sempre foi dia de semana, a segunda fase. Nunca foi no fim de semana, não. E ela é sempre um dia seguido do outro. Isso não mudou, tá? É o modelinho do ITA sempre. Tá. O que mudou é que antes ela acontecia de manhã. Ah, não é de manhã mais não, a primeira etapa? Não é de manhã mais não. O ITA é uma das poucas provas que fazia de manhã ainda, né, Bruno? Então a gente tinha todo um preparo do aluno do café da manhã reforçado, acordar, ter uma boa noite de sono, porque não vai dar pra acordar tarde, senão você chegava atrasado. Agora não. Agora as provas começam às 13 horas e acontecem na duração da tarde. Elas têm a mesma duração. A primeira fase tem 5 e a segunda fase tem 4. Mas as duas provas vão ter a mesma duração, mesmo com as mudanças que a gente vai falar aqui. A duração da prova não mudou, então só mudou quando ela vai acontecer do dia. Pra quem já tá acostumado a fazer vestibular, mudar pra tarde não é uma novidade, porque a pessoa já sabe se organizar pro Enem, pro FUVEST, Unicamp. Mas pra quem já tinha preparado a mentalidade também do dia, isso muda um pouquinho, né? Quantas questões tem a prova agora? Vamos falar da primeira fase? Essa foi a grande mudança, gente. Chocou muita gente. É uma coisa que o ITA tem discutido. Diminui o número de questões, não diminui. E dessa vez eles cederam. Vão ser 60 questões. 60 questões. Ano passado foram 70, né? E a gente vem de 70 já tem bastante tempo. Assim, desde que eu entrei no quadro são 70. Então, se a gente pode tirar aí, já tem 4 anos que essa prova não tem o número de questões alterado e nem a duração. E agora, Bruno, o que mudou é a proporção das disciplinas dentro da prova. Como assim? São 60 questões divididas entre matemática, física, química, português e inglês. Antes, ano passado, a gente tinha 70 questões e em inglês era o que tinha menos questões. Eram apenas 10. Isso. E as demais tinham 15. Então, havia uma compensação, mas o inglês ficava meio que de fora, né? Não era parecido com as outras. Ele tinha 5 questões a menos, além de não ser parte da média, né? O inglês sempre fica de fora da média, por mais que seja classificatório, você tem que ter uma nota mínima no inglês, você não necessariamente... o inglês não entra na sua média final. Hoje, agora vai entrar? Não, continua sem entrar. Inglês mas agora não entra temos na média. 12 questões de inglês. Ah, entendi. E todas as questões, todas as disciplinas têm o mesmo número de questões. Então sobrou mais tempo ainda para as outras questões, né? Exato. Porque não precisa Quando a fazer gente tudo. calcula o tempo, como a duração não mudou, a gente tinha 4,2 minutos no ano passado para fazer as questões. Agora 5, né? São 5 minutos por questão. Se a gente for pensar, isso é um benefício pro aluno. Quando o povo ouviu isso, Bruno, o povo ficou doido. Tem gente na internet, assim, arrancando cabelo. Inclusive, foi um dos comentários do Gabriel. Por que o povo tá nervoso? O do Guilherme hoje. Porque as pessoas acham que por causa disso o ITA vai sacanear. Tá, então a primeira coisa, mudou o horário. O horário que faz a da prova. primeira fase. Da segunda também, as duas estão de tarde. As duas estão de tarde. A duração da prova é 5 horas. Continua da a primeira mesma. etapa. Na segunda etapa são 4 horas ou 5? Não, são 4. Na segunda etapa são 4 horas cada dia. Isso. Na primeira etapa, em vez de 70 questões, são 60. Isso. E agora, cada uma das 5 disciplinas tem 12 questões. Então, são 12 de matemática, 12 de física, 12 de química, 12 de português, 12 de inglês. Todas elas na primeira etapa de múltipla escolha. A segunda etapa é só questões dissertativas. Isso, só questões dissertativas. São 30 questões dissertativas divididas em 2 dias, mais a proposta de redação. Então, No dá, primeiro tipo, 30... dia ainda é matemática e química? Sim, elas estão seguidas. É o 8 e 9, que a gente falou que dá uma terça e uma quarta de E você tarde. sabe por que é física e redação no segundo? Conta pra mim. Não sabe, não? Não, quero ouvir você contando, por favor. Porque o ITA gosta de pôr a prova de física mais difícil. É para ter mais tempo mesmo. Inclusive, ela é a segunda no critério de desempate. A primeira é matemática. Tradicionalmente, a prova do ITA de física é a mais difícil dos vestibulares militares e no IME é a de matemática. Tanto é que eu não sei exatamente como que tá hoje, porque eu não olhei o edital. Mas na época que eu fiz o ITA, a prova de matemática tinha peso 4.
Olha pra você ver como é que mudou ao longo do tempo, né? Hoje o peso é igual para todas as provas de segunda fase, mas elas entram no critério de desempate. Então, na hora que você realmente vai ter... E não tem como, gente, vocês são muitos, vai ter empate. Mas ainda assim, você precisa priorizar aquilo que vai te desempatar primeiro, que é a matemática, logo depois a física, por último a química e depois redação e, por último, a idade. Ou seja, pessoas que têm a data de nascimento anterior vão ter privilégio se elas estiverem com tudo empatadinho nos demais critérios acima. Porque a idade é o último. O primeiro, como eu disse, é a matemática.